Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês um pouco mais, né, desse conhecimento da palavra do Senhor que Deus nos dá. Poder fazer isso no estudo da palavra, isso é maravilhoso. Mais um domingo que Deus nos dá e que possamos descansar na presença do Senhor. Vamos dar seguimento, né, ao nosso curso aqui, já chegando no final. Estamos falando sobre teologia bíblica, sobre como a revelação de Deus para o seu povo se deu progressivamente na história e foi registrada na palavra de Deus, nas Escrituras. E já chegamos agora, né, nesse ponto em que já estamos no Novo Testamento, falamos há algumas semanas sobre a revelação de Deus ali na pessoa de Jesus Cristo, nos evangelhos propriamente ditos, os 4 primeiros livros da Bíblia. Depois falamos sobre como a Bíblia trata da manifestação do reino de Deus, né, de maneira progressiva, ali na comissão da igreja, em pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E agora vamos falar sobre a nova criação em nós agora. Olha que interessante, a gente falou sobre a nova criação que veio em Cristo Jesus, criação por nós. Vimos em Atos a nova criação iniciando ali na igreja, no processo de descida do Espírito Santo e pregação do Evangelho. E agora vamos tratar da nova criação em nós, agora. E especialmente nesse momento vamos falar sobre as epístolas do Novo Testamento. Aquele conjunto ali de cartas enviadas pelos apóstolos, a grande maioria pelo apóstolo Paulo, que tratam, né, de maneira muito poderosa, de maneira muito profunda, sobre como o reino de Deus agora está sendo manifestado na vida da igreja, da vida de crentes, pessoas como eu e você, né, daquele tempo e que se manifesta de maneira muito poderosa, manifestando o poder de Deus ao longo de todas as eras, em todos os lugares. Participamos dessa realidade. Né? O texto que foi destacado aqui, Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, do alto, né? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir que Ele nos dê a sua ajuda nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua graça, te agradecer porque nesse momento podemos estar juntos nessa aula, no crescimento, Senhor, do nosso conhecimento, possamos aprender mais da tua palavra nesse momento. Revela a tua riqueza, a tua sabedoria para nós nesse momento, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos lá. Esboço da história nas epístolas do Novo Testamento. À medida que o evangelho avançava e invadia as sociedades pagãs, deparava com muitas filosofias e ideias não cristãs que confrontavam a mensagem apostólica. As epístolas do Novo Testamento mostram que a pressão que havia ocorrido na época do Antigo Testamento para que o povo de Deus adotasse ideias pagãs também era uma ameaça constante para as igrejas. O real perigo para a doutrina cristã não eram tanto os ataques diretos que esta sofria, mas sim a distorção sutil de ideias cristãs. Entre os causadores de problemas havia os judaizantes, que acrescentaram a observância da lei ao evangelho. Os gnósticos também minavam o evangelho com elementos da filosofia e da religião gregas. Olha que interessante, irmãos. Estamos aqui naquele contexto em que a igreja já tendo levado o evangelho a grande parte daquela região conhecida, igrejas foram surgindo, né? Comunidades de cristãos fiéis a Deus foram surgindo em várias cidades do Império Romano, tanto ali na região da Judéia, né, nos arredores, mas também na Ásia e na Europa. Nós temos ali, e no norte da África também, nós temos ali naquela região, em torno do mar Mediterrâneo, várias comunidades, muitas muito grandes, né, e bem valorosas e frutíferas, estavam surgindo, né, e os apóstolos do Novo Testamento se viram nesse papel
inspirados por Deus, de pastorear essas igrejas, fortalecer a fé dessas igrejas por meio de cartas, de epístolas. Nós temos esse grupo de cartas no Novo Testamento e elas tratam exatamente disso, né? De diminuir o erro no meio da igreja, porque as ameaças eram muito reais. Da mesma maneira que o povo de Israel no Antigo Testamento tinha que lutar o tempo todo contra a idolatria, contra a rebeldia, contra a influência das nações pagãs que estavam ao seu redor, agora o povo de Deus também no Novo Testamento tem que lutar contra essa influência. Uma sociedade que já havia pervertido seus valores, cheia de imoralidade sexual, cheia de idolatrias, cada um do seu tipo, agora era o cenário de atuação da igreja. A igreja já não estava mais, o povo de Deus já não estava mais em seu local, sendo atacado ao redor. Na verdade, ela foi agora enviada a esses locais para ser sal e luz. Então, é claro que a gente poderia esperar oposição, poderia esperar ameaças. Mas o que é interessante que o autor coloca aqui, que o real perigo não era nem tanto os ataques diretos, né? O ataque do Estado, o ataque das outras religiões. Os grandes ataques ou os grandes perigos que a igreja agora estava enfrentando eram aquelas influências sutis lá dentro da igreja mesmo. Pessoas que induziam ao erro, falsos pastores, falsos mestres, que com a aparência cristã, né, com a aparência de piedade, estavam na verdade pervertendo as pessoas de serem fiéis ao verdadeiro evangelho. Ele cita aqui dois tipos de ameaças, né, que eram muito presentes, e a gente vê isso muito nas cartas do Novo Testamento. Em primeiro lugar, os judaizantes, aqueles que acrescentavam a obediência da lei, a circuncisão, os rituais, né, da lei mosaica, como algo fundamental para a experiência do evangelho, como algo fundamental para que gentios, né, pessoas que não eram judeus, se submetessem também a Cristo. Eles precisavam se circuncidar, precisavam observar os dias, as festas sagradas e tudo mais. Esses eram os judaizantes. Por outro lado, nós temos também os gnósticos, aqueles que misturavam demais a filosofia grega, as ideias pagãs, com o cristianismo, né? Trazendo um tipo de religião muito mística, do conhecimento e tudo mais. E isso tem muitas implicações no que diz respeito até à crença que se tem na pessoa de Cristo. Por causa da influência gnóstica, surgiu ali naquele meio uma dificuldade de acreditar no corpo de Cristo, né, na encarnação. E a gente vê que a igreja está sendo atacada, não tanto por fora, mas por dentro. Isso é interessante. Vamos seguir. A estratégia de Deus na salvação. É provável que em algum momento de sua vida você tenha sido instruído de que a resposta cristã à pergunta "Você é salvo?" deve se referir ao passado, ao presente e ao futuro. A resposta "Sim, fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo" exprime como a salvação é vivida. Quanto ao passado, a referência é a obra perfeita e completa de Cristo por nós. Quanto ao presente, a referência é a obra contínua do Espírito Santo em nós, à medida que ele aplica o Evangelho à nossa vida e nos conforma cada vez mais à imagem de Cristo. Quanto ao futuro, a referência é a consumação, quando o que está acontecendo em nós se conformará perfeitamente ao que existe para nós, e quando todas as coisas se farão novas. Muitos cristãos vão reconhecer que as palavras justificação, santificação e glorificação se aplicam a esses três aspectos de nossa salvação. A estratégia ou método que Deus emprega para restabelecer as relações corretas de todas as coisas é a própria pessoa de Cristo e sua obra salvadora. Deus une o seu povo a Cristo pela fé, atribuindo-lhe a perfeição que há em Cristo. Com base no que os cristãos são considerados por estarem em Cristo, Deus, mediante o seu Espírito e o Evangelho, inicia a obra de restaurar as verdadeiras relações neles e em toda a comunidade de crentes. Por fim, a consumação de toda a criação será alcançada quando Cristo voltar em glória. Muito interessante isso aqui, irmãos. Se ficou muito pouco esclarecido, vamos por partes aqui.
Ele propõe aqui que uma boa resposta para a pergunta: você é salvo? Você é uma pessoa salva? Você foi salvo? Uma boa resposta para essa pergunta, ela se divide em três tempos. Nós podemos dizer: sim, eu fui salvo. Mas também podemos dizer: sim, estou sendo salvo. Finalmente, podemos também dizer: sim, serei salvo no final. É muito interessante ele trazer essa proposta, né, de resposta, né, não como algo incoerente, não como algo meio confuso, mas como algo que reflete a própria maneira que Deus estabelece a salvação de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos que nesses três tempos, pessoa aqui está, cada pessoa da Trindade está sendo evidenciada, a obra de Deus ao longo da história está sendo evidenciada aqui. Quando falamos sim, fui salvo, estamos fazendo referência à obra perfeita de Cristo. Cristo nos salvou na cruz e isso é inegociável. Mas quando dizemos sim, estou sendo salvo, estamos evidenciando a obra que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas, nos santificando, aplicando em nós, mediante a sua ação poderosa, mediante a palavra, mediante o Evangelho, está aplicando em nós a imagem de Cristo Jesus. Quando dizemos sim, serei salvo, estamos evidenciando a obra final de Deus em consumar todas as coisas, em dar um basta no pecado, em vencer de uma vez por todas e silenciar de uma vez por todas todos os nossos inimigos. E aí entraremos numa vida eterna, numa experiência eterna de comunhão com o Senhor. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A linguagem teológica para esses três tempos manifestada na Bíblia é exatamente essas três palavras que, vez ou outra, aparecem na nossa linguagem: justificação, santificação e glorificação. São três aspectos da nossa salvação: justificação, aquilo que Deus já fez em Cristo; santificação, aquilo que Deus está fazendo em nós hoje; e glorificação, aquilo que Deus fará no fim de todas as coisas. São três tempos em que a nossa salvação se manifesta. Isso é maravilhoso. Nós vemos como o reino de Deus vai sendo manifestado, primeiramente na pessoa de Cristo, em segundo lugar, nas pessoas dos crentes que estão unidos a Cristo, uma verdade que nós vamos ver aqui também nesse estudo, e finalmente o reino de Deus manifestado, publicizado, feito claro para toda a criatura, glorificação. Esses três tempos manifestam aqui a nossa própria experiência de sermos salvos. Isso é maravilhoso. Coloquei aqui um quadro, que os irmãos podem ver agora, que resume bastante essa questão. Veja, salvação ou regeneração. Aqui na primeira coluna nós temos o passado. Ela ocorreu perfeitamente em Cristo por nós, a base de nossa aceitação por Deus, ou a nossa justificação. Todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas para nós em Cristo. Isso aqui estamos falando desse primeiro tempo, o passado da nossa salvação. Ela foi perfeita em Cristo e ela é a única base da nossa aceitação por Deus. Como nós somos aceitos? Por que nós somos aceitos na presença do Senhor como filhos? Por causa de Cristo. A única base da nossa aceitação é essa. Nós não podemos colocar a nossa aceitação baseada em nossas boas obras, em nossa obediência, em nossa boa vontade, em nossa sinceridade de coração, nada disso. A base da nossa aceitação por Deus é a nossa justificação em Cristo Jesus. Todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. Mas vamos para a coluna do meio agora, o presente, a nossa santificação. É exatamente o que está ocorrendo em nós, mas ainda não foi aperfeiçoado. O resultado de nossa aceitação por Deus, ou santificação. Todas as promessas do Antigo Testamento estão sendo cumpridas em nós e em nosso meio. Aqui é interessante que, de maneira muito existencial, muito prática na nossa vida, nós vemos essa realidade. É aquilo que está acontecendo em nossa vida hoje, mas que ainda não foi aperfeiçoado. Exatamente porque a santificação é um processo. Enquanto a justificação é um evento, o cumprimento perfeito do que Cristo fez por nós, e aí podemos dizer, nós fomos justificados pela fé. No momento em que cremos, nós somos justificados diante de Deus.
É um evento, é um ponto na nossa história. Mas a santificação não é um evento. A santificação é um grande processo. Começa no momento em que cremos e vai terminar no momento em que Cristo retornar ou quando Cristo nos unir a Ele mediante a morte, a nossa morte. Então, nós participamos desse processo que ainda não encontra perfeição. A perfeição só vem no futuro pela glorificação. Até lá, estamos nesse processo, né? E essa santificação, ela não é a base, ela não é o motivo da nossa aceitação por Deus, como nós já vimos, mas ela é o resultado. Porque nós somos aceitos por Deus, porque somos filhos de Deus, porque agora estamos unidos a Cristo, nós podemos experimentar na nossa vida a santificação. Isso é interessante, porque não há como ser santificado, não há como avançar nesse processo de obediência, de semelhança a Cristo, de alegria na palavra de Deus, sem termos antes sido justificados. Não existe alguém santificado sem Cristo. Não existe alguém que está avançando nesse processo longe da pessoa de Jesus, sem estar justificado. Isso não existe. O resultado da nossa aceitação por Deus é a nossa santificação. E na última coluna aqui do futuro, o que ocorrerá em nós e em toda a criação. Ela é o resultado final da nossa aceitação por Deus, ou glorificação. Todas as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas em nós e em toda a criação. E aqui, para concluir esse raciocínio, nós vemos a glorificação. É aquilo que ocorrerá não somente em nós, como pessoas individuais, como crentes, mas também em toda a criação. Porque a promessa é que todas as coisas serão restauradas. A criação de Deus não foi colocada a perder, não é um projeto fracassado. Deus restaurará todas as coisas consigo mesmo, mediante Cristo Jesus. E isso é a glorificação. Ela é o resultado final da nossa aceitação por Deus. Isso é maravilhoso. Nós veremos todas as promessas do Antigo Testamento sendo cumpridas e realizadas em Cristo, agora também de maneira clara, de maneira pública. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava encapsulado ali na pessoa de Jesus sendo manifestado em toda a criação. Louvado seja Deus por isso. Nas epístolas, irmãos, nós podemos também encontrar os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, aplicando, fazendo esse trabalho de aplicar o evangelho, tudo aquilo que nós já vimos, a mensagem da salvação de Cristo Jesus, à vida dos crentes. Vamos ler esse tópico aqui, a vida do evangelho. Qual é a relação do evangelho com o viver cristão? Ou qual é a relação da justificação com a santificação? Algumas epístolas do Novo Testamento mostram que o problema dos cristãos judeus era a relação do evangelho com a lei. Podemos também expressar isso como a relação da graça com as boas obras. Poucos questionariam a afirmação de que somos convertidos ao crer no evangelho. Mas como o evangelho se traduz em crescimento ou santificação para o crente? O exame dos textos do Novo Testamento nos mostra que o crescimento não está em seguir caminhando a partir do evangelho, mas sim em andar junto com ele. Muitos dos problemas tratados nas epístolas resultam da negligência de aplicar o evangelho a algum aspecto da vida. A solução para esse problema é restaurar o evangelho ao seu lugar legítimo no centro de nosso pensamento e prática. Isso aqui é algo fundamental no nosso entendimento da vida cristã. Muitos acham, irmãos, que o evangelho, como eu já falei, essa notícia, a boa nova da salvação em Cristo Jesus, aquilo que cremos no início, que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados, somente por Ele nós temos salvação, somente por Ele nós temos justificação e perdão dos nossos pecados. E aí muitos pegam essa boa nova e tratam ela apenas como a porta de entrada da vida cristã. Nós nos convertemos, cremos no Evangelho, isso é maravilhoso, louvado seja Deus por isso, mas a partir daquele momento nós andamos com as nossas próprias pernas. A partir daquele momento nós vivemos a nossa vida agora pelas obras e não pela graça, e não pelo Evangelho. E quando lemos o Novo Testamento, nós vemos que isso não é verdade, não é uma visão adequada e saudável da fé cristã.
Pelo contrário, os próprios apóstolos estavam ali comprometidos com essa ideia de que o evangelho não está apenas no início da vida cristã, mas é ele quem dá o tom de todas as nossas práticas, de todos os nossos é, pensamentos e fundamentos ao longo de toda a nossa vida. Isso é interessante, como o autor colocou aqui, muitos dos problemas tratados nas epístolas resultam da negligência em aplicar o evangelho a algum aspecto da vida. As pessoas criam no evangelho, mas os apóstolos estavam todo o tempo relembrando o evangelho àquelas pessoas, de maneira que elas podiam entender como viver a vida do evangelho. Um bom exemplo disso é a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vemos que naquela carta Paulo fala sobre muitas coisas. Ele inicia falando sobre as intrigas, né, a divisão que estava surgindo ali no meio da igreja de Corinto. Ele fala também sobre casamento, fala sobre imoralidade sexual, fala sobre a ceia do Senhor, fala sobre dons espirituais, sobre o amor. Ele fala sobre muitas coisas naquela carta, mas ele está comprometido com uma verdade. No início de sua carta ele diz assim, olha, quando eu vou falar com vocês, eu não estou querendo falar de sabedorias humanas e linguagem. Eu quero falar sobre Cristo e Cristo crucificado. E é interessante como a ideia de Cristo crucificado, a cruz do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo permeia cada assunto que Paulo coloca ali. Então, não é uma questão de moralismo, não é uma questão de moralidade apenas, mas refletirmos na nossa vida em todas as áreas, seja no serviço, na igreja, no casamento, no trabalho, refletirmos a realidade de que somos pessoas que creem no Evangelho em cada área de nossa vida. Isso é maravilhoso. Paulo ele não mentiu quando ele diz no início que ele vai falar de Cristo crucificado, mas falou sobre muitos outros assuntos, porque na mentalidade do apóstolo, cada assunto daquele era um desdobramento era um desdobramento da realidade da vida do Evangelho que é vivida à sombra da cruz do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? Que possamos também entender isso, que sempre precisamos voltar para o Evangelho. Sempre precisamos pregar o Evangelho, ouvir o Evangelho todos os dias, porque essa é não somente a nossa porta de entrada, mas a nossa base da fé cristã. Precisamos sempre lembrar do Evangelho de Cristo Jesus. Que isso sirva para a nossa lição, né? Para o nosso aprendizado nesse momento. Vamos seguir. A união com Cristo. O uso que Paulo faz das expressões em Cristo e com Cristo para se referir à relação do crente com Jesus exige um exame atento. Trata-se de duas das mais claras expressões que corrigem o conceito equivocado de que a essência do cristianismo é seguir os preceitos de Jesus. Ora, é claro que há um sentido importante que devemos seguir os ensinamentos dele e imitar a sua existência humana. Mas o que algumas pessoas querem dizer com isso é observar os ensinamentos morais de Jesus. Isso leva à conhecida ideia popular de que podemos chegar ao céu pelas nossas boas obras. Paulo refuta e combate fortemente todas as tendências de considerar nossos atos a base de nossa aceitação por Deus. Seu ensino sobre a justificação pela fé indica a essência do significado do Evangelho para nós. O que Deus fez por nós na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é a única base de nossa aceitação por Deus. Lemos aí em Romanos 3, 21, por exemplo, 4, 25 e Gálatas 3, 14 e 29. Para algumas pessoas é agradável pensar na justificação pela graça como se esta não fizesse nenhuma exigência nem implicasse mudança alguma de estilo de vida. A resposta de Paulo a essa ideia errada é mostrar que a justificação e o perdão fazem parte do processo que nos leva de volta ao reino de Deus. Mediante a fé, entramos em uma união com Jesus Cristo, cimentada pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Que é interessante, irmãos, nós percebemos isso, né? Muitos tratam aqui, a gente vê uma questão aqui de contraste de ideias extremadas. Precisamos buscar um equilíbrio bíblico aqui.
muitos pensam que viver a vida com Jesus, a fé cristã, é apenas imitar a Cristo, né? Seguir os preceitos de Jesus. Não há nada de errado, né, de maneira rápida, assim, em querermos ser semelhantes a Cristo. Isso é maravilhoso, a Bíblia fala sobre isso. Mas muitos dão ênfase nessa postura, dizendo que cristão é apenas aquele que segue os preceitos morais de Jesus. É aquele, por exemplo, que ama, que busca amar as pessoas. O cristão é aquele que busca ser bondoso. O cristão é aquele que faz com os outros aquilo que ele espera que faça com ele mesmo, né? Que segue aqueles princípios do Sermão do Monte, né? Nada de errado nesses princípios, pelo contrário, são todos bíblicos, todos autoridade para nós hoje, não tenho dúvida disso. Mas o Evangelho não é somente imitação, porque senão nós estaríamos mais uma vez aqui pregando um Evangelho de salvação pelas obras, pelas boas obras. Por outro lado, Paulo também ele vai lidar com algum tipo de pensamento que surgiu na igreja quando fala sobre justificação, como aqueles que podem até dizer assim, não, ok, eu entendi que eu não sou aceito por Deus pelas minhas boas obras. Eu sou aceito por Deus por aquilo que Cristo fez por mim. Então eu posso fazer o que eu quiser agora da minha vida, porque eu já sou aceito por Deus e nada vai mudar. E aí Paulo, mais uma vez, vem para refutar essa visão também igualmente errada da fé cristã. Pelo contrário, a justificação, ela traz também em nossas vidas um estilo de vida, né, que é unido agora a Cristo. É um estilo de vida permeado pela presença do Senhor Jesus e cimentado, né, como ele colocou aqui, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que são justificados pela fé mediante a Cristo, eles são agora unidos a Jesus. Essa obra maravilhosa que ocorre, né, nós não temos muitas explicações, nem precisamos trazer explicações metafísicas, né, filosóficas sobre como isso acontece, mas essa é a própria linguagem que os autores do Novo Testamento usam. Os crentes estão unidos a Jesus, representados por Ele, estão com Ele e nele. A linguagem, né, que muitas vezes usada por Paulo em Efésios, por exemplo, nos primeiros capítulos de Efésios, é que nós estamos nele e nele nós temos salvação, nele nós temos vida. Colossenses, nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos e seremos manifestados com Ele. A realidade da união com Cristo nos mostra que aquilo que acontece com Cristo, onde Cristo está, nós também estamos lá e experimentando as mesmas coisas. Igualmente, Cristo também está conosco. Estamos unidos a Jesus. Essa realidade muitas vezes chamada na teologia de união mística com Cristo, né? Eu gosto de brincar que quando a teologia coloca mística em algum conceito é porque é difícil realmente de explicar, mas a realidade é essa. A palavra de Deus nos mostra que a vida do cristão não é uma vida de alguém que tem apenas um documento de salvo e que agora pode viver do jeito que quiser, mas na verdade ele, sendo justificado pela fé, ele agora passa a viver unido ao seu Senhor. Paulo fala isso em Gálatas, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que realidade interessante, né? Cristo agora está misturado conosco, né? Nós somos o seu corpo, nós somos noiva do Senhor. Então temos essa relação de não só de representatividade, mas também de aliança. É uma linguagem pactual, de casamento. Estamos com o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Então esse tipo de vida esse tipo de realidade nos mostra que precisamos viver para a glória do Senhor. O reino de Deus que veio de maneira plena em Cristo Jesus se manifesta também em nossas vidas. Então, jamais poderíamos dizer, como muitos creem, que eu posso viver do jeito que eu quero, já que eu sou salvo, sou eleito, então eu vou viver porque a minha base não são as minhas obras. Mas entendemos, lendo Efésios, por exemplo, que nós somos salvos para as boas obras. A fé sem obras é morta, como diz a Epístola de Tiago. Então, encontramos esse equilíbrio que é bíblico.
Nós não nos baseamos apenas nas nossas boas obras para a nossa salvação, mas também entendemos que a salvação que vem em Cristo Jesus nos leva a uma vida unida a Cristo. A imagem de Cristo é forjada em nós e ela é manifesta no mundo, ela é manifesta na nossa vida. Possamos experimentar cada dia mais essa realidade. E por fim, irmãos, gostaria de apresentar também esse tópico aqui, a guerra inevitável. Visto que é muito fácil ficarmos preocupados com questões de nossa vida pessoal, vamos tomar um pouco de distância para observar um quadro maior. Os profetas do Antigo Testamento prenunciam a vida do dia da salvação, em que o reino glorioso será plenamente revelado e o povo de Deus finalmente será salvo e aperfeiçoado. Já vimos que a expectativa profética era que a chegada da glória final ocorreria em um instante. Todavia, o Novo Testamento restringe isso, mostrando que o reino vem primeiro na pessoa de Jesus e, em seguida, mediante o progresso do Evangelho no mundo. Só depois disso ele virá aberta e universalmente. No período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, os cristãos lutam contra a ordem antiga e antagônica do mundo. Romanos 12, versículo 2. E Tiago 1, 27. A carne, Gálatas 5, 17. E o diabo, 1 Pedro 5, 8, 9. Estamos nesse combate enquanto não sairmos do mundo pela morte ou pela segunda vinda de Cristo. Assim, vivemos um período em que as duas eras se justapõem. Quando a regeneração, ou a nova era, chegou perfeitamente em Jesus Cristo, a antiga era ou degeneração continuou existindo. Ela ainda existe, mesmo enquanto a regeneração está sendo operada no povo de Deus no mundo inteiro. Somente na segunda vinda, a antiga era será destruída com tudo que lhe pertence. Quando entendemos a justa posição das duas eras, também entendemos a natureza da luta em nós e ao redor de nós. Aqui, irmãos, temos algo interessante. Ele começa dizendo, que às vezes nós lemos o Novo Testamento com essa visão muito individualizada, muito pessoal da fé. E a gente fala sobre conversão, novo nascimento e tudo mais. Sobre justificação, santificação, aquilo que Deus faz na minha vida. Isso é maravilhoso. Mas ele convida aqui a se afastar um pouco para observar o quadro um pouco maior. E aqui ele está retomando aqueles temas que nós tratamos muito no Antigo Testamento. Retomando aquela imaginação profética, aquela expectativa profética de que o juízo de Deus e o dia da restauração do Senhor, o dia do Senhor, viria num dia só, num evento determinado, que daria o fim do pecado e o início da restauração, o início ali da experiência de alegria, de gozo, da harmonia de Deus com o seu povo e com toda a criação. Nós já vimos que os profetas escreveram nessa linguagem e falaram muito sobre isso no Antigo Testamento. Mas o próprio Evangelho, de alguma maneira, ele frustra essas expectativas, porque apresenta uma realidade de justaposição de eras. Paulo fala que o mistério que estava escondido agora foi revelado, e esse mistério é a existência, por exemplo, da igreja, essa era em que o reino de Deus, ele tendo vindo perfeitamente em Cristo Jesus, ele é pregado e manifestado paulatinamente, ou seja, em um processo a todas as nações, até aquele dia que ele será manifestado de maneira pública, de maneira clara e universal a toda a criação. Então, o que é que nós estamos aqui? O dia do Senhor, ele não se manifesta somente num evento. O juízo e a restauração de Deus não é apenas um ato só, mas é toda uma era de justaposição de realidades. Essa linguagem parece um pouco difícil, mas vamos lá. Eu coloquei aqui um gráfico que dá para a gente entender bem. A gente tem aqui esses dois traços aqui que representam cada uma era, como ele colocou, um tipo de realidade. No traço de baixo, esse que começa mais à esquerda, nós vemos que estamos tratando aqui do período de degeneração. Aquele período que se iniciou na queda da humanidade, lá depois do jardim, dentro do jardim do Éden, que causou a expulsão da comunhão de Deus ali naquele momento, em Gênesis capítulo 3.
Então, o que se experimenta é um período de degeneração, um período de distância de Deus. Mas na primeira vinda de Cristo, nós temos a inauguração agora desse período de regeneração, de nova criação, uma manifestação plena e pessoal ali na pessoa de Cristo do reino de Deus, de maneira que nada falta em Cristo em relação ao reino de Deus. Ele é, de maneira perfeita, de maneira clara, a manifestação do reino de Deus em uma pessoa só, a primeira vinda de Cristo. E com a pregação do Evangelho, com a comissão da igreja, a comissão dos discípulos de Cristo a testemunharem desse Evangelho, o que nós experimentamos é essa sobreposição de eras, como coloquei aí. Nós vivemos nesta sobreposição de eras. É aí que nós estamos, é aí que nós nos encontramos desde a primeira vinda de Cristo. Essa sobreposição de eras vai se encerrar ali naquele momento em que Cristo voltar em glória, na segunda vinda de Cristo. Aí a primeira era, a antiga era, né, a era da degeneração, da queda, ficará para trás. Ela será finalizada de uma vez por todas. E o que nós experimentaremos é somente a era ou a experiência do reino de Deus, da regeneração ou da nova criação. Enquanto isso, nós estamos experimentando essa sobreposição de eras. E como o autor colocou aqui, é que quando entendemos a justa posição das duas eras, ou seja, essa sobreposição, né, esse conjunto de eras na nossa experiência, nós também entendemos a natureza da luta em nós e ao redor de nós. Isso explica muita coisa, irmãos, na nossa vida. Nós podemos, ao mesmo tempo, experimentar comunhão com Deus, podemos louvar o Senhor, entendê-lo por sua palavra, podemos falar com Deus, podemos experimentar o perdão, né, o perdão dos nossos pecados. Tudo isso são experiências maravilhosas por sermos filhos de Deus, por sermos pessoas que foram incluídas, enxertadas no reino do Senhor. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo continuamos pecando, continuamos sendo submetidos a tentações, o nosso coração continua pregando peças em nós, na verdade, e precisamos entender isso, que somos santos, justificados por Cristo, mas também continuamos pecando, somos pecadores. É uma questão de justaposição de eras. Ao mesmo tempo, as lutas que estão ao nosso redor. O mundo é um lugar maravilhoso. Deus está aí fazendo a sua obra no mundo. Pessoas estão sendo convertidas ao Evangelho. Crentes dando a sua vida em nome desse Evangelho, pregando o Evangelho a todas as nações. Ao mesmo tempo, nós vemos que os nossos inimigos continuam aí. Satanás continua ainda com suas estratégias, continua ainda regimentando multidões, e vivemos essa guerra. É uma guerra inevitável, uma guerra espiritual, sobreposição de eras. E essa vai ser a nossa experiência até a vinda de Cristo Jesus, até o retorno de Cristo Jesus, em que essa sobreposição de eras vai se encerrar. Experimentaremos somente a nova era, ou a nova criação, a regeneração de Deus. Não somente em nós, algo que já aconteceu, né, mas também em toda a criação. Todo mundo, toda a criação, toda a natureza será restaurada e estaremos eternamente vivendo, né, nessa harmonia em todos esses personagens. Deus com o seu povo, o povo com o seu Deus e o povo com a criação de Deus. É maravilhoso que possamos, irmãos, ansiar por essa realidade, pedir, clamar ao Senhor que Ele volte logo e que possamos aguardar com ansiedade, com expectativa, mas também com contentamento, porque enquanto estamos aqui, estamos lutando, estamos participando dessa guerra, somos chamados também a ser fiéis nesse momento, que possamos viver a experiência do reino de Deus, mesmo nesse mundo caído em que nós ainda estamos. Essa é a nossa vocação. E finalmente, irmãos, para concluir aqui um resumo, o que os crentes têm pela fé, a regeneração em Cristo, vem a ser o que começa a operar neles. A regeneração individual do crente é o fruto da regeneração em Cristo.
As duas estão relacionadas à regeneração final de todas as coisas, que acontecerá quando Cristo voltar. E aí eu coloquei aqui a nossa tabela, né, que nós estamos sempre completando e sempre preenchendo ao longo das semanas. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o povo de Deus na terra de Deus. Há algumas semanas nós vimos como isso se cumpre de maneira perfeita em Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é verdadeiro povo de Deus e também a verdadeira comunhão de Deus com o seu povo na terra de Deus. E agora nós vemos como isso se manifesta em nós. Deus se manifestando aqui como, se revelando, né, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O povo, aqueles que estão em Cristo. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus. E a terra, onde é esse lugar de comunhão, é onde Cristo está. Se estamos com Cristo, nós pensamos nas coisas lá do alto. Onde Cristo está é o nosso paraíso. Então nós podemos, por exemplo, falar da igreja como templo do Espírito Santo, falar da igreja como casa de Deus, porque estamos unidos a Cristo. E onde Cristo está é esse local de comunhão. Então, irmãos, que possamos louvar o Senhor. Está aqui uma breve contribuição, né, sobre tópicos que foram colocados aqui, que nos auxiliam na leitura do Novo Testamento, especialmente das epístolas. As epístolas não são cartas de homens que estavam buscando apenas comportamentos no meio da igreja, mas na verdade eles estavam buscando a vida do Evangelho. Estava alertando aqueles irmãos dos perigos que os cercavam, dos perigos que estavam surgindo no meio da igreja, mas as armas desses irmãos não eram apenas as boas obras, o bom comportamento, mas lembrar do Evangelho, porque o Evangelho é que é poderoso para não somente nos salvar, mas também nos dar essa vida de bem-aventurança, uma vida que reflete a união que temos com Cristo Jesus. Mesmo nessa era em que nós ainda experimentamos traços do pecado, ainda vivemos no mundo caído, no mundo que jaz no maligno, e fazemos isso com muita ansiedade e expectativa até aquele dia em que Cristo voltará para regenerar de maneira clara, pública e universal todas as coisas. Até lá, vamos lutar, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça de viver a vida do Evangelho, que você possa ser achado sempre fiel ao nosso Deus. Deus te abençoe.